Introdução, eu quero retomar aqui, lembrando uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás. Não sei se vocês vão lembrar. Saiu nas redes sociais, nos jornais, que o imperador, por assim dizer, o ditador coreano, norte-coreano, Kim Jong-un, esse nome é meio difícil de dizer, ele tinha um passaporte brasileiro. E ele havia recebido esse passaporte brasileiro juntamente com seu pai para fazer nada menos do que uma visita aos Estados Unidos para ir à Disney quando ele era criança. Seja lá o que ele se tornou depois, é curioso imaginar que de todos os passaportes que arranjaram, ou que poderiam arranjar, eles pegaram um passaporte brasileiro. Para nós que somos brasileiros, e especialmente para vocês que estão vivendo numa terra estrangeira, lidando com pessoas de vários países, vocês sabem que brasileiro tem certas características, mas curiosamente brasileiro também deixa de tê-las, porque nós somos um povo extremamente miscigenado. Somos um povo em que apenas por questões de estereótipo, de expressões faciais, de cor da pele, seria difícil descobrir que de fato somos brasileiros. Talvez poderíamos ser confundidos com árabes, talvez confundidos com pessoas dos outros países da América Latina, ou coisa do tipo. Isso porque assim somos, inclusive com coreanos. Eu que morei em São Paulo, onde tem a maior presença coreana fora da Coreia, você encontra coreanos a todo momento, em todo lugar. Não só coreanos, mas pessoas de todos os países da Ásia. Isso faz parte da nossa cultura brasileira. Mas não somente isso. Como eu disse às crianças, nós, em regiões específicas do nosso país, temos características distintas. Eu vi alguns irmãos que vieram do Rio de Janeiro, há pouco tempo estive por lá, e há características distintas do povo do Rio de Janeiro, e não apenas do estado, mas das cidades, aquelas mais próximas a Minas, vai ter uma característica específica, o pessoal mais perto da capital vai ter uma outra característica, um outro sotaque, inclusive. Isso vai acontecer com a Bahia, com Minas Gerais, especialmente esses dois estados, porque são muito grandes, são países, na verdade, dentro de um país. E, portanto, esse vulcão cultural que faz parte daquilo que somos como brasileiros, nos mostra que, como cidadãos do Brasil, nós temos uma diversidade de aspectos distintos. E quando a gente pensa, portanto, em cultura e de cidadania, a gente pode pensar, como eu também falei às crianças, sobre a nossa cidadania celestial. O apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja que ele mesmo foi o plantador dela. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, juntamente com Timóteo, com Silas, esteve ali naquela região da Europa, por parte, inclusive, do Espírito Santo, que fez com que eles fossem para aquela região. E ali, entrando na Macedônia, ou passando a Macedônia, ele encontra o povo de Filipos, uma região que era importante para o Império Romano, que foi formada especialmente por soldados romanos que, após a guerra, ganhavam da parte do imperador terra. Como o imperador não queria que eles tivessem terra da própria Roma, fazia com que eles tivessem terra de outros lugares, e Filipos foi assim formada, com militares, cidadãos romanos militares. E se você já lidou com militar, você sabe que o militar é muito patriota. E acontecia isso em Filipos. Era uma cidade extremamente voltada para o Império Romano, orgulhosa de ser uma colônia romana, orgulhosa do seu status em relação às outras cidades romanas. E, portanto, ser um cidadão de Filipos era algo diferente. Tinha um certo status dentre aqueles que eram cidadãos romanos. E agora o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, possivelmente preso em Roma, já próximo ao seu martírio. Motivos de tristeza, motivos de estar descontente com o que está acontecendo com ele, ele tinha os montes. Mas, curiosamente, ali, na prisão, na solidão da prisão, ele escreve o que é conhecido como a Carta da Alegria. E se você depois fizer a leitura completa dessa carta, você vai perceber
que há um motivo para se dizer isso, porque várias e várias vezes o apóstolo Paulo roga àqueles irmãos que lhes traga a alegria, como também diz que ele já tem recebido, por notícias a respeito deles, grande alegria. Portanto, a carta aos Filipenses, ela tem essa característica de alguém que está encorajando irmãos a continuarem na fé, considerando que talvez a sua jornada, já esteja chegando ao fim. E de modo mais específico, olhando para o texto que acabamos de ler, nós temos alguma curiosidade em termos do verbo que foi traduzido para a nossa língua. A palavra vivei, como você encontra aqui, o imperativo, que é a grande ordem que vai se seguir até o final do nosso texto, que é o capítulo 2, versículo 30, que é o grande ponto de Paulo, tem aqui algo muito mais coisa do que simplesmente viver. Isso porque o apóstolo Paulo ele usa uma expressão grega que tem a ver com cidadania, e é por isso que eu estou falando tanto com respeito à ideia de cidadania. Na verdade, se fôssemos tentar alcançar um significado mais literal, estaremos dizendo que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vivam, acima de tudo, de modo digno da sua cidadania do Evangelho de Cristo. Agora, portanto, pensando em como podemos viver isso, nós vamos observar algumas dessas características culturais dos cidadãos do reino de Deus, dos cidadãos do Evangelho de Cristo, onde quer que eles estejam. Primeiramente, o apóstolo Paulo traz agora essa característica de serem firmes. A firmeza de serem cidadãos desse reino, a firmeza dos caminhos que eles agora precisam tomar, exatamente porque assumiram uma nova característica em suas vidas. Uma vez que nasceram de novo, eles precisam agora viver de forma distinta. Voltemos para o texto, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, essa é a primeira característica que Paulo traz aqui para aqueles que são cidadãos. Eles são firmes na luta pela fé, na luta pela fé evangélica. Nós sabemos que a perseguição por parte dos judeus já havia se iniciado nesse período, e na verdade, inclusive a romana. Não é à toa que o apóstolo Paulo já está preso em Roma e dali escreve a carta. Portanto, esses irmãos de Filipos, uma região inclusive que Paulo teve grandes dificuldades no início da plantação da igreja, vocês lembram que Paulo, ao estar ali, ele expulsou um demônio de uma jovem que ficava apontando e dizendo, olha, vocês aí são filhos de Deus, vocês estão pregando o evangelho. E Paulo, incomodado com isso, ordenou que o espírito sujo, o espírito imundo, saísse daquela jovem. Contudo, havia pessoas que ganhavam dinheiro com ela. E esses denunciaram Paulo e Silas, eles foram presos, foram violentados, foram espancados. O texto diz que eles ficaram presos e depois, então, mandaram soltar com tudo. Quando eles disseram que eram cidadãos romanos, o povo ficou estremecido. Os juízes ficaram temerosos porque usaram meios ilegais de prender um cidadão romano. Paulo sabia dos problemas na cidade de Filipos, nas dificuldades daqueles que queriam e seguiam o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, ao escrever e dizer que eles devem se manter firmes em um espírito, em uma alma, lutando pela fé evangélica, Paulo está, de fato, encorajando esses irmãos a continuarem a fidelidade a Deus, a continuarem diante das dificuldades tamanhas que podem surgir. Veja o versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Aqui o apóstolo Paulo comenta sobre essa dupla natureza da pregação do evangelho.
Para aquele que crê é salvação. Para aquele que não crê é perdição. É um símbolo de perdição. Portanto, quando Paulo diz, olha, esses que estão contra vocês, esses que estão se levantando contra a verdade de Deus e, portanto, tentando calar a boca de vocês, não tenham medo. Fiquem firmes, porque eles estão perdidos. E a firmeza de vocês é um testemunho de que, como cidadãos do reino de Deus, vocês têm um lugar. Vocês têm salvação. Vocês têm um Deus. Encorajados nesse sentido, portanto, eles poderiam, inclusive, estar dispostos a sofrer por Cristo, tal e qual o próprio apóstolo Paulo, nesse momento, sofria. Veja mais uma vez o texto, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O apóstolo Paulo pode encorajar esses irmãos com respeito às lutas, às dificuldades, os desafios da vida de alguém que quer ser fiel ao Senhor, porque ele mesmo, na carne, está padecendo isso. Padeceu antes, de muitas maneiras, e agora, preso, também padece. Nesse sentido, portanto, o apóstolo Paulo considera tudo isso como uma graça. Perceba, a graça de padecer pelo Senhor. De fato é uma graça. O Senhor Jesus Cristo escrevendo, ou melhor, dizendo no ensino que nós temos no Evangelho de Mateus, a respeito do Sermão do Monte, Cristo diz que aqueles que querem seguir após ele, aqueles que querem caminhar segundo os seus passos, serão perseguidos. Sofrerão perseguições. Sofrerão dificuldades. Pessoas se levantarão para tentar impedir o caminhar daqueles que querem ser fiéis ao Senhor. Meus amados irmãos, não é diferente hoje. Não é diferente. Aqueles que são cidadãos do reino de Deus, aqueles que manifestam as características culturais da cidadania celestial em fidelidade ao Senhor, têm de estar prontos para sofrer perseguições, sofrer das dificuldades que estão relacionadas à fidelidade a Cristo, à fidelidade à verdade, à fidelidade ao Evangelho. E muitas vezes nós achamos que padecer tudo isso é obra do maligno, até queremos expulsar isso, né? Talvez por influência de outras teologias que nos circundam, dizendo que o crente não pode padecer, o crente não pode sofrer. Eles teriam que lidar com um problemão, como Paulo, como Pedro, os discípulos de Cristo que, logo após a sua ascensão aos céus, passaram a sofrer diversas perseguições exatamente por causa da palavra. Portanto, diz Paulo, é uma graça sofrer por Cristo. É bênção do Senhor. Ele está ali numa masmorra romana, mas está ciente de que é graça do Senhor ser fiel a ele e até mesmo sofrer por isso. Nesse sentido, portanto, a firmeza, não apenas na luta, mas no sofrimento, está certo de que sofrer por Cristo é bom. É algo que eles poderiam estar convictos também. Uma outra característica que agora o apóstolo Paulo nos traz, que faz parte da vida cristã, e especialmente da vida comunitária como igreja, é a firmeza na unidade. E esta, sem dúvida, é uma das características mais importantes da cultura do reino de Deus. Lucas, o evangelista, escrevendo em Atos, quais eram as características dos discípulos de Cristo, ali em Atos capítulo 2, expressa que eles tinham tudo em comum. Eles viviam e partilhavam de suas vidas. Havia unidade. E é isso que Paulo também traz, considerando talvez um problema que nós vamos ver aqui, que
atormentava a igreja de Filipos. Mais uma vez, olha o texto comigo, capítulo 2 agora, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, isto é, citando a Trindade Santíssima, Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, diz Paulo, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade e considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui o apóstolo Paulo, portanto, traz essa característica da cultura do reino, que envolve a comunhão, a unidade, que envolve o amor ao próximo. Isso porque isso faz parte da natureza da igreja, que expressa o caráter e a natureza do próprio ser de Deus. Por isso, o apelo de Paulo é com respeito à própria natureza de Deus, trinitária. Esse Deus que é triuno, que nunca foi solitário. Esse Deus que é uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eternamente se amam e manifestam o amor, expressam esse amor na igreja, ao nós nos amarmos uns aos outros, vivendo em comunhão, vivendo em unidade e podendo expressar, portanto, essa natureza de Cristo, essa natureza do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo na igreja, uns com os outros. Esse encorajamento não é tanto aleatório, nós sabemos isso. Se você ler o resto da carta, você vai descobrir que a igreja de Filipos passava por problemas de unidade. Isso porque Paulo vai explicar mais à frente. Havia duas irmãs, mulheres, irmãs em Cristo, claro, da igreja, Evódia e Síntique, que estavam em pé de guerra. Essas mulheres, elas brigaram, nós não sabemos o motivo, e a briga dessas mulheres chegou ao ponto de dividir a igreja. Havia o partido de Síntique e o partido de Evódia. E a coisa estava terrível ali na igreja de Filipos, é o que diz Paulo. E é triste pensar que o nome dessas duas irmãs ficou eternizado por causa de briga, né? Eu não gostaria que meu nome ficasse conhecido porque fez confusão na igreja. Mas elas ficaram. Mas graças a Deus, porque o texto nos dá os meios para a resolução dos conflitos internos da igreja. Paulo agora traz a cultura do reino em respeito àquilo que nós devemos considerar uns aos outros. E ele diz que o critério é considerar o outro superior a si mesmo. E não existe nada mais contracultural, especialmente em nossos dias, na cultura tão ególatra, tão voltada para si mesmo, onde nós estamos a todo momento buscando aquilo que é nosso, reivindicando aquilo que nos pertence, onde quer que estejamos, numa livraria você vai encontrar aquelas seções enormes de autoajuda, porque afinal de contas, se alguém pode te ajudar é você mesmo. Onde você vai observar o apelo que se dá a todo momento. Eu me lembro uma vez, conversando com algumas pessoas, e uma senhora falava sobre a importância de se amar a si mesmo. Ela dizia, a plenos pulmões, se eu não me amar, quem vai me amar? Raciocínio perfeito. Para o inferno, claro. Por outro lado, a cultura da cidadania celestial. A cultura do reino de Deus, dos cidadãos do reino de Deus. Ela é diferente. O apóstolo Paulo encoraja esses irmãos a considerarem o outro superior a si mesmo, a não buscar partidarismo, diz Paulo, a não buscar grupinhos dentro da igreja,
como se assim pudéssemos viver, mas antes estarmos unidos de alma, de sentimento, na profunda humildade de considerar o outro superior a si mesmo. Mas parece que Paulo conseguia prever o pensamento daqueles que estavam ouvindo a carta quando lida publicamente, como era tradicionalmente feito nas igrejas. Paulo parece que, pelo Espírito Santo, conseguia perceber que talvez o primeiro impacto de ouvir algo tão contracultural, especialmente numa cultura tão em busca de honra, de vanglória, como acontecia na cultura greco-romana e não muito diferente dos nossos tempos, é que talvez eles pensassem, o critério está muito alto. Quem pode, talvez eles pensassem, quem pode alcançar esse critério? Quem pode alcançar isso diante do fato de ser cidadão do reino de Deus? É por isso, diz Paulo, que ele vai trazer agora um exemplo. É uma carta que ele tinha na manga, e que essa carta é difícil de derrubar. Veja aí, portanto, o versículo 5 ao 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A carta que Paulo tinha na manga era Jesus Cristo. Talvez se aqueles irmãos estivessem ali pensando, quem é que pode fazer isso que Paulo está dizendo? Quem é que pode viver assim, considerando os outros superiores a si mesmos? No meio da confusão é difícil, né, irmãos? No meio da confusão, quando os nossos ânimos se exaltam, o orgulho bate forte, é difícil trazer a consciência. Mas aí o apóstolo Paulo traz Cristo. Cristo como o exemplo perfeito daquele que cumpriu a cidadania celestial. Porque é o rei. Afinal de contas, é o rei que devemos seguir. É o rei e pelo rei que devemos caminhar nesta vida. Por isso, quando traz o exemplo de humilhação de Cristo, o apóstolo Paulo está nos levando a considerar, a viver de acordo com o próprio Senhor. E ver, portanto, como Cristo fez isso, é algo maravilhoso, meus irmãos. Nessa manhã nós podemos refletir algo tão majestoso quanto a obra de Cristo na cruz. O seu sofrimento, mas a sua vitória na cruz. E como que isso proporciona a nós verdadeiramente a possibilidade de vivermos a cultura de cidadãos do reino dos céus. O texto nos diz que ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, isto é, sendo o próprio Deus, não usou isso como desculpa para não seguir a missão que lhe fora dada. Entenda, o orgulho é a tolice de pensar que nós somos alguma coisa. Mas se alguém poderia pensar de si mesmo, eu sou alguma coisa, é Deus. E o que Paulo está dizendo é este que tinha todos os motivos para jamais se humilhar, ele escolheu humilhar-se, esvaziando-se de sua glória, para se entregar como um servo sofredor, para que nós fôssemos salvos. A doutrina que considera essas verdades é a doutrina que entende, biblicamente,
que esse esvaziar-se, a doutrina da kenosis, esse esvaziar-se que Cristo fez, de modo algum, o tornou algo distinto de ser Deus. Ele continuou sendo o Deus. Assim como também, assumindo a forma humana, tornou-se Deus homem. 100% Deus, 100% homem. O que de fato ele se esvaziou foi da glória, qual ele detinha enquanto Deus, antes de se tornar homem. Glória essa, inclusive, o texto nos mostra que ele vai tomar de volta, maior ainda, após ter completado a sua obra de morte na cruz. O texto nos diz que ele, esvaziando-se, assumiu a forma, a figura humana e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O servo obediente que obedeceu à vontade do Pai até o fim. Podemos observar que essa dor, esse sofrimento ocasionado na cruz, não foi simplesmente a dor e o sofrimento físico, mas a dor e o sofrimento. Muito obrigado. A dor e o sofrimento de abandonar a sua glória, abandonar a comunhão trinitária, para que eu e você fôssemos salvos. Da mesma forma, o versículo 9 nos diz que, assim como ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo o nome, para que pelo nome dele se dobrem todos, para que ao nome dele confessem todos, porque não há outro nome a quem podemos confessar para a salvação e redenção. Essa exaltação, portanto, que nós vemos o texto, é uma exaltação de alguém que já gozava de grande glória antes, mas agora, maior glória detém. Consegue ir mais longe do que antes, porque cumpriu os planos perfeitos da Trindade Santíssima. Diante desse exemplo, quem poderia questionar Paulo agora? Diante dessa cartada, quem poderia dizer assim, Paulo, não dá para seguir isso que você está falando, não. Mas quem não quer seguir a Cristo não serve para ser cidadão do reino de Deus. Se Cristo, Deus, viveu assim, nós também podemos fazer o mesmo. O texto continua e nós podemos observar mais algumas características dessa cidadania celestial que envolve a sermos cidadãos que vivem como peregrinos no reino dos homens. Veja o versículo 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus amados irmãos, como cristãos, devemos considerar, sim, que vivemos num mundo tenebroso, num mundo caído, quebrado, que somos peregrinos neste mundo, que vivemos como cidadãos de outro lugar, numa terra estranha. Eu não estou falando dos Estados Unidos, não.
Eu estou falando das ideologias que conduzem a vida dos homens. Os pensamentos contra a verdade de Deus. Os pensamentos contrários que se levantam contra a vida humana, que se levantam contra a ideia de uma verdade única e absoluta, a própria ideia de salvação por meio de Cristo somente. Coisas que são escandalosas para esse mundo que perece. Como diz Paulo, um mundo de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros deste mundo. Para isso, portanto, é necessário que sejamos obedientes à palavra de Deus. Que sejamos obedientes à voz de Deus, desenvolvendo a nossa salvação, isto é, dando continuidade àquilo que Deus já operou em nós para a nossa redenção e buscando uma vida de santidade todos os dias. A santificação faz parte da cultura do reino de Deus. Viver com santidade. É isso que muitas vezes os irmãos de outras denominações que não compreendem a nossa doutrina da soteriologia calvinista se confundem. Quando ouvem falar que uma vez salvos para sempre, eles dizem, ih, rapaz. Então quer dizer que eu posso pecar, posso viver na perversão, que não tem problema, porque Deus já me salvou. Não! É o contrário. É porque Ele me salvou que eu vou viver em santidade e justiça. É porque Ele me salvou que eu vou viver agora com gratidão no coração, buscando desenvolver a minha salvação com temor e tremor no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Vocês já receberam de Deus o presente. Agora podem viver essa realidade para a honra e glória do Senhor. Porque o próprio Deus, diz Paulo, quem efetua em vós o querer como realizar. Portanto, se a salvação é obra do Senhor, e a santificação também é obra do Senhor, mesmo que Ele nos chame e nos exorte a viver em santidade, é Ele quem está operando em nós para a sua própria glória. Assim, podemos estar certos que nesse mundo quebrado, diante de tantas dificuldades que vivemos, estamos certos da cultura do reino de Deus. Fazei tudo sem murmurações, Paulo, nem contendas. Buscar a unidade mais uma vez. Ele está sempre voltando a esse ponto, porque isso era um problema da igreja. Sabendo que a demonstração de unidade também apontaria para um mundo tenebroso e quebrado, que a igreja é luz. Considerem isso como uma verdade. Isso foi nos primeiros séculos, isso foi a verdade. Continuará sendo verdade até a volta de Cristo. Um dos maiores exemplos que a igreja dá de fidelidade ao Senhor é comunhão e unidade. É viver, de fato, como um corpo, um cuidando do outro. Há pouco tempo, eu li um livro que fala sobre as obras da igreja nos primeiros séculos. E uma das coisas curiosas que acontecia é como a igreja cristã desenvolveu um trabalho de diaconia muito elaborado, muito complexo. Os imperadores romanos que perseguiam a igreja começaram a se incomodar. Eles diziam algo mais ou menos assim. Tem uma carta de um desses imperadores que diz isso. Os judeus cuidam dos seus pobres. Os cristãos cuidam dos deles e até dos nossos. Os cristãos implementaram o cuidado funeral. Talvez você não sabia disso. Na cultura greco-romana, morreu, não serve para nada. Né? Joga o corpo para fora. Os cristãos, por causa da dignidade da vida e por respeito ao ser humano,
implementaram o cuidado funeral, mesmo aos pagãos, fazendo essas obras de caridade, não somente essas, mas muitas outras, implementando isso numa demonstração profunda de cuidado para os de dentro e para os de fora, o que mostrava luz em meio às trevas. Isso é a grande verdade ainda hoje. Nós devemos buscar viver essa unidade, buscar preservar a palavra de Cristo em nosso meio, buscando assim vivermos na alegria do Senhor. Essa alegria que Paulo diz que nós devemos nos congratular. Finalmente, queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos traz agora o exemplo de dois líderes que ele cita como aqueles que ele entende que estavam vivendo assim e que porque viviam assim deveriam ser ouvidos e respeitados. E estes são Timóteo e Epafrodito. Veja aí o versículo 19 até o 30. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O apóstolo Paulo conclui essa sessão trazendo mais dois exemplos. Ele trouxe o exemplo de Cristo e agora traz o exemplo de pessoas que eles conheciam de forma muito íntima. Isso porque Timóteo foi dentre aqueles que o apóstolo Paulo chamou para ir até Filipos, e eles conheciam Timóteo porque viram como Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo. E assim, portanto, os filipenses poderiam estar certos de que a chegada de Timóteo seria uma bênção para a vida deles. Isso porque, diz Paulo, há muitos outros que talvez eles conhecessem, mas que não serviam. Porque estes, diz Paulo, estão em busca do que é seu próprio e não do que é de Cristo. Portanto, Paulo aqui faz uma comparação entre maus líderes e bons líderes. E isso é uma verdade, irmãos. Vivemos em um mundo quebrado, onde há, sim, maus líderes, que apesar de muitas vezes estarem exercendo uma função de liderança nas igrejas, não estão fazendo isso de acordo com a vontade de Cristo. Fazem em busca daquilo que é seu. Contudo, diz Paulo, há dentre eles ali Timóteo, Epafrodito, pessoas que poderiam ser lembradas como bons líderes. Timóteo, porque serviu a eles na plantação da igreja, no início do trabalho. E Epafrodito, porque era deles mesmos, talvez um diácono. A ideia é, se você ler a carta toda, Paulo está preso. A igreja ouve falar disso. E ela quer ajudar Paulo. Há uma oferta especial. Eles juntam dinheiro e enviam Epafrodito para que leve os mantimentos. Num período onde não havia WhatsApp, num período onde não havia mensagens instantâneas, a demora da resposta de Epafrodito assustou algum desses irmãos. O que aconteceu? Será que foi morto?
Será que levou o nosso dinheiro e fugiu? Onde está Epafrodito? Até que a notícia, Paulo não diz como, chega de que Epafrodito chegou, mas não está bem. Está doente. À beira da morte. E muitos se entristecem. Talvez a família de Epafrodito, muitos preocupados, como está esse rapaz? E Paulo, preocupado com isso, gasta um trecho de sua carta para falar de que ele está bem. Quase morreu, mas Deus, o próprio Deus, o curou, trazendo alegria para Paulo e para aquela igreja. Ele que serviu para levar os mantimentos, agora serve para eles mesmos, levando a carta. Ele mesmo é o portador da carta. E na carta trata a respeito dele. Nós vemos o cuidado do apóstolo Paulo em mostrar como a igreja deve buscar servir, sim, ao Senhor, por meio também desses líderes, e de como a igreja deve buscar honrar aqueles que fazem isso com fidelidade ao Senhor, recebendo com alegria e honra, porque eles têm se entregado, têm se entregue ao Senhor e a própria vida deles ameaçada, mas para o cuidado da igreja e a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o que diz o seu passaporte aí? O que diz a sua cidadania, de fato? Como você tem buscado viver neste mundo como peregrino? Ou talvez adotando a cultura, inserindo a cultura de pecado a qual todos nós estamos vivendo. É necessário que nós lembremos de que há certo sotaque cristão. Há certa forma de vida específica de ser fiel ao Senhor. Portanto, estar aqui nos Estados Unidos, a parte de vocês, vivendo como peregrinos e assumindo, portanto, todos os desafios que isso envolve, deve fazer também com que vocês considerem algo a mais. Que a cidadania de vocês não é brasileira, é mais do que isso. É uma cidadania celestial, que se envolve com Cristo e que depende, portanto, de Cristo. E assim, sejamos chamados no Senhor. Estamos firmes na unidade de comunhão, na humildade da graça, em seguir o exemplo de Cristo, em viver em santidade neste mundo de pecado. E sermos, portanto, também aqueles que honram a liderança que o Senhor nos concede para a honra e glória do Senhor. Características específicas de um bom cidadão celestial.